bem-vindos a mais um Pó de Fé. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais que vieram da Diocese da Campanha, sendo ele o padre Jean e o seminarista Douglas, né, que veio fazer sua síntese vocacional aqui com a gente na nossa Diocese de Bragança. Sejam bem-vindos. Obrigado. Nós viemos conhecer um pouco a realidade também, visitar os meninos que estão fazendo missão, um tempo muito especial na vida deles. Muito obrigado pela acolhida, por cada um de vocês que nos acolhem de modo tão carinhoso e tão peculiar nesse tempo em que a gente caminha aqui fazendo essa síntese vocacional. Sejam bem-vindos. Agora eu quero conversar um pouco com o padre Jean. Eu queria, porque a gente descobriu agora, né, que o senhor já fez essa síntese aqui também, que é uma ligação que vocês têm, a diocese de vocês tem com a nossa diocese, né, de enviar seminaristas para fazer essa síntese. E eu queria saber um pouco qual o intuito dessa síntese, deles virem para cá viver essa realidade. Então, existe um projeto da Conferência dos Bispos do Brasil chamado Igrejas Irmãs. Uma diocese do Sul e do Sudeste se torna irmã de uma diocese do Norte e do Nordeste e acontece o que a gente chama de intercâmbio de dons. A gente envia padres, seminaristas, a gente envia projetos e também recebe dessa diocese irmã. Desde o começo desse projeto, a nossa Diocese da Campanha optou por enviar os seminaristas que terminassem o seminário para cá, para fazer uma experiência, conhecer a realidade e também poder ajudar de alguma forma a realidade daqui. Então foi um acordo que aconteceu na época com o nosso bispo, Dom Diamantino Prata de Carvalho, com o bispo daqui, Dom Luiz Ferrando, e de lá para cá, isso desde 2009 aproximadamente, a gente tem mandado todos os anos quem termina o seminário para esta experiência, que tem sido muito enriquecedora para nós. Então nós já conhecemos várias cidades, várias paróquias da diocese, já conhecemos vários bispos, os três, né, Dom Luiz, Dom Jesus e agora Dom Raimundo, e vários padres, povo que muito nos encanta. Eu estive aqui em 2016, estive em Bragança, trabalhei na catedral com o padre Gerenaldo, padre Luciano e padre Bruno. E uma das primeiras coisas que eu ouvi lá quando eu cheguei é que se espera muito a chegada dos mineiros, que os mineiros já ficaram famosos nessa experiência anual que vem para cá. Então, para nós tem sido muito bom nesses últimos anos. E na sua caminhada, o que essa experiência acrescentou? Olha, a primeira coisa é conhecer uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Nós estamos aqui na Amazônia, o clima, a geografia, tudo é muito diferente da nossa realidade do sul de Minas, que é uma região mais fria, mais montanhosa, outra comida, outro jeito de falar, e isso sobretudo na fé também, né? No jeito de viver a fé. Então, a experiência das muitas comunidades rurais, o interior, do padre ir passar vários dias, as chamadas desobrigas. Quando eu estive aqui, foi o ano que teve Congresso Eucarístico Nacional em Belém. Ou naquele ano ou no ano seguinte, eu lembro que a gente estudava um textinho, e naquele texto tinha uma expressão que me marcou muito assim: a Igreja da Amazônia tem fome de Eucaristia. Porque poucos padres e muitas comunidades. E isso me fazia pensar muito na nossa realidade, que tem muitos padres, muitas missas e às vezes poucas pessoas indo aos sacramentos. Quanto que aqui uma sede de sacramento e poucos padres, né? Então essa diferença, essa realidade nos faz pensar muito e valorizar a nossa experiência local, né? Aprender a amar uma experiência diferente e valorizar a experiência local nossa, que também tem os seus desafios, as suas contrariedades. Padre, agora conta um pouquinho da sua história pra gente. Quem é o senhor, de onde o senhor veio e como foi o seu chamado e há quanto tempo o senhor é padre? Meu nome é padre Jean Stefferson Pereira, eu sou natural de uma cidade chamada Três Corações, no sul de Minas Gerais. Três Corações é uma cidade conhecida porque é a terra do rei Pelé.
né? E, então nasci lá, minha família, sou de uma família pequena, tenho 2 irmãos, um casal de irmãos abaixo de mim, meus pais, família muito religiosa, e fui para o seminário, e entrei no seminário no ano de 2007, na cidade de Campanha, que é a sede da nossa diocese, e me ordenei padre em 2016. Então, ordenei diácono em maio de 2016 e padre em novembro de 2016. Neste ano, eu vim para cá fazer a experiência missionária, fevereiro, março, abril, fiquei aqui nesse período. Depois que eu me ordenei diácono, eu fui enviado para uma cidade muito bonita da nossa diocese, um lugar muito querido para mim, que é Boa Esperança. E lá fiquei como diácono, padre, quase 9 anos. Saí de lá 2024, transferido para a maior cidade da nossa diocese, que é a cidade de Varginha. Lá, essa cidade tem 9 paróquias e eu sou pároco de uma das paróquias, paróquia São Sebastião. Então, no meu período de padre, eu fui vigário em Boa Esperança, da paróquia Nossa Senhora das Dores. Depois houve um desmembrar de uma paróquia nova, eu assumi essa paróquia, Nossa Senhora das Graças, e dou aula no seminário desde então. Muitos dos meninos que têm passado aqui recentemente foram meus alunos, a maioria deles, e assumi também em 2022 a função de coordenador diocesano de pastoral. Por isso eu acompanho mais de perto os meninos que vêm para cá para o estágio. Ficou uma missão do meu trabalho de pastoral na diocese. Então, diria um pouco assim, resumidamente, o que é a minha vida de padre, a minha atuação lá na diocese da Campanha. E Douglas, né, terminando esse estágio pastoral, né, essa síntese, o teu chamado, quando começou, como foi, assim, para tu se ver servo de Jesus? Bom, o meu chamado ele começa desde pequeno, quando meus pais me levavam às novenas que tinham na paróquia, às celebrações, e a minha família sempre foi uma família muito próxima dos padres irem muito na minha casa. Então a gente sempre teve essa intimidade muito grande. E isso foi crescendo, essa vontade de seguir essa vocação, esse chamado. Fui depois acólito, e com o período em que eu fiquei como acólito, fui convidado para poder fazer os encontros vocacionais. E desse momento em diante é que eu comecei a fomentar ainda mais a minha vocação, discernindo o chamado, mas é uma vocação desde criança, de colocar minhas irmãs, meus primos, eles sempre contam, gosto de lembrar, que eu colocava eles na sala lá de casa junto e quase que obrigava a poder participar da missa que a gente brincava de celebrar. Então eu tinha uma capela mesmo na minha casa, meu pai chegou a fazer uma capela de tanto que eu queria que fizesse. Aí as minhas tias faziam a roupa, paparicava daquele jeito que a gente sabe que tia, avó todo mundo gosta, sonhando com, né? Padre. Justamente, sempre apoiavam muito, né? Sempre deram muito esse apoio e continuam apoiando, né? Mas nunca obrigaram a nada, sempre deixando livre para que eu escolhesse aquilo que eu quisesse na minha vida, né? Nunca impuseram. E esse momento que tu tá vivendo, né, tá se encerrando, infelizmente, né? A vida de vocês é assim, é um chega e parte, chega e parte. Sim. Tá se encerrando essa síntese. O que tu leva de experiência? Esse período é um período assim que a gente podemos dizer assim, nós colocamos um pouco em prática aquilo que a gente tanto ouve, né? Depois que a gente termina o processo formativo inicial ali do seminário, aquela convivência. Porque querendo ou não, a gente está acostumado dentro de uma estrutura. E de repente a gente sai dessa estrutura e parte para uma realidade completamente nova, diferente, assim, que nos desafia. E muito, porque a gente vai para um lugar e a gente fica imaginando, né? Como será? O que eu vou encontrar por lá? As pessoas, como são aquela acolhida? Como é isso tudo novo, né? Então, não deixa de ser uma experiência assim que desafia.
mas é algo que, na medida em que a gente vai caminhando, a gente vai vendo que esse processo é algo que nos dignifica muito, e você vai vendo realmente a certeza da vocação, o cuidado com o povo, a beleza de poder estar ali caminhando junto e aproveitar também aquilo que as pessoas têm a nos oferecer. Porque a gente vai no interior, em algum lugar, e a gente pensa que às vezes vai achar aquelas pessoas que sempre veem uma realidade assim igual a nossa. E aí você vê completamente diferente. E a piedade do povo, aquela sede de receber o padre ou o seminarista, ou seja, quem for, para eles aquilo ali é algo esperado, como se diz, é um fenômeno que está acontecendo naquela semana, naqueles dias, né? Tudo parece ali naquela realidade. Eu vou receber o padre. Justamente. É uma honra demais receber vocês, assim, ter vocês como amigos, porque a palavra fala que é pra gente ter vocês como amigos, né? Ver vocês como amigos. Sim. Não ter aquela distância de, é o padre, eu não posso falar, eu não posso chamar. Eu acho que nós temos uma graça de ter uma amizade bonita com o padre Fernando, com o padre Maeldo aqui, com o Dom. Eu levo o Dom pra cortar cabelo, eu falo assim, eu vou lhe levar, mas só me deve um sorvete, viu? Aí já me deveu um, eu levei de novo, agora são 2, só me deve 2 sorvetes, você vai pagar meu sorvete, viu? Assim, eu acho muito bonita essa amizade que eu tenho com eles. Sim. E eu quero preservar muito isso, porque é bonito a gente ter bons amigos, amigos em Cristo, né? E, assim, como você falou, é uma honra demais a gente receber alguém na nossa casa que é amigo de Cristo. É muito bonito. A gente abre a porta assim com muito amor, com muito carinho mesmo, né, Jéssica? Padre, falando de coisas bonitas, né? Eu quero saber do senhor, o que mais encanta o senhor na sua vocação? Olha, tem algo que me chama muito a atenção, que acontece, não sei se frequentemente, mas acontece, é quando nós atendemos as pessoas, muitas vezes as pessoas fragilizadas, as pessoas até mesmo desesperadas, né? E aí você consegue acalmá-las, escutá-las, orientá-las. Aí passa um tempo, você está entrando na missa, a pessoa te puxa assim, padre, o senhor me ajudou tanto, estou aqui por causa daquele momento, sabe? Isso dá um conforto no coração da gente, porque eu me coloco a serviço, para servir. E aquilo é uma resposta que, de alguma forma, eu estou servindo, né? Então, ajudar as pessoas no sentido da espiritualidade, né? O Papa Francisco falou uma vez que a pior miséria é a miséria espiritual, quando alguém não encontra alguém para ajudar o seu espírito. É pior do que a miséria da comida, social, assim, eu fui abandonado até nisso, né? Então, eu penso que no meu ministério, poder ajudar as pessoas, depois isso que a gente conversava agora, ser amigo das famílias, né? Eu tive uma experiência muito bonita em Boa Esperança, onde eu fiquei quase 9 anos, que eu era de dentro da casa das pessoas, sabe? Na pandemia, ninguém podia sair de casa, que coisa triste foi aquilo, e quando começou a voltar, eu fiz uma experiência comigo, nós ainda não podemos ter muita coisa e tal, eu ia de casa em casa na comunidade rural. Aí ia na porta, não entrava na casa, as famílias vinham até a porta, eu fazia uma oração, eu fui em todas as casas da minha paróquia, naquela ocasião, dando uma bênção na porta, rezando. Como é que as famílias se sentiram amparadas? Porque o padre foi lá e deu uma bênção no momento em que só tinha Deus, o que mais que tinha? Né? Então essas coisas para mim, né, são muito marcantes. Depois uma coisa muito bonita, embora muito desafiante, que é a fraternidade dos padres, né? A gente cria uma nova família, né? Então eu tenho muito amigo, tenho bons amigos que são pessoas muito especiais na minha vida, que a gente se preocupa, que a gente quer estar juntos, e vou dizer isso, é a 3ª vez que eu volto ao Pará. Volto por causa de algumas amizades que fiz também, né? De padres, de alguns leigos, os leigos mais lá em Bragança, mas com quem a gente mantém contato, e isso é muito especial. E até comentava isso com o padre Fernando, falei, eu não sei se eu vou esse ano, faz tanto tempo que eu não vou, nem sei se eu vou me sentir mais assim, tão próximo, e quando chega, parece que conhece
parece que está convivendo todo dia. Então, essas coisas são muito especiais. São todas sinais de Deus, né? Delicadezas de Deus na vida da gente, né? Isso me chama muito a atenção. Quando eu rezo a missa, por exemplo, eu trago muito essas pessoas, trago muito essas situações para o altar de Deus. Às vezes eu vou rezar na Capela do Santíssimo, atendi muitas confissões que às vezes são exigentes, eu passo um minutinho na minha casa, tem uma capela, ajoelho lá e falo assim: Senhor, eu só posso entregar essas pessoas à sua mão. A única coisa que eu posso fazer, já ouvi-las e agora entregá-las à sua mão, que o Senhor possa assisti-las da melhor maneira, né? Então, isso para mim é a minha experiência de padre mais marcante. Que lindo, padre. Assim, é uma confirmação da sua trajetória, né, do seu chamado, porque a vida de vocês é solitária. Sim. Vocês rezam ali para a multidão, mas em casa é só. Então, ter amigos e amigos que vocês possam confiar é um dom de Deus. As confirmações que vocês estão no caminho certo de alguém confirmando que o Senhor ajudou. Eu me sinto muito grata também quando eu ajudo alguém. Sim. Eu não faço porque eu quero aparecer ou eu posso ajudar. Eu faço porque a pessoa precisa. E se ela me pediu é porque realmente ela precisa. Esses dias eu vi um vídeo que eu até compartilhei, que é um menino andando, né? Ele fala assim: qual a coisa mais forte que você já pediu? Ele falou assim: me ajuda. Porque quando alguém pede ajuda, não é à toa, não é porque não quer, é porque precisa. Ela precisa muito daquilo ali. E a gente poder ajudar e se pôr a serviço, ajudar, é coisa de Deus. Exatamente. Que veio nesse mundo para servir a todos nós, né? E o que a gente faz se não seguir os exemplos que ele deixou pra gente, né? Muito legal a gente ter essa vida em comunidade. E eu queria tanto que mais pessoas experimentassem isso, né? Sim. A vida da comunidade, viver em comunidade, porque às vezes a fé ela ela não consegue fazer frutos sozinha, Sim. só em comunhão. Deixa eu comentar uma coisa. O Douglas, ele é natural de uma cidade muito religiosa na nossa diocese. Sul de Minas é muito forte a religiosidade, né? A cidade dele chama Cruzilha, a paróquia São Sebastião, e no último censo, agora recente, a cidade dele, 92% de católicos. Quase a cidade toda é católica, né? É a cidade com mais católicos da nossa diocese. Eu acho que isso influencia muito a vida de um vocacionado, porque assim, quase a cidade toda respira a fé. Uma igreja muito bonita no centro da cidade, as procissões, os sermões, as missas, os eventos. Inclusive, eles têm até um trabalho bonito lá, muito a ver com a campanha da fraternidade desse ano, que é chamado Pastoral da Moradia. Um domingo por mês, pedreiros, serventes dão para construir a casa para alguém. E aí o material de construção, ele pode até explicar um pouquinho melhor, mas é para dizer um pouco isso da vocação que surge da realidade da vida, né? De viver em comunidade, né? Quando eu fui para o seminário, eu tinha um pouco de dúvida. Eu trabalhava com meu pai numa oficina mecânica e ele queria que eu continuasse lá, que eu estudasse engenharia ou administração. Eu fui fazer um acompanhamento vocacional com uma psicóloga. E aí, quando terminou o acompanhamento, ela falou: olha, você pode ser engenheiro, você pode ser administrador, você pode trabalhar na área da comunicação, mas você falou muito da parte espiritual, da parte religiosa. Não desconsidera isso. E aí, das 3 opções que ela falou, eu deixei e fui para aquela, né? Porque isso, a gente está tão envolvido que quase que você não tem outra saída. Meu caminho é esse, né? Não é assim, um anjo que aparece para nós e fala: vou te levar para o seminário. Não, é Deus que vai falando de diversas maneiras ali, né? E aí quando vê, você não se vê mais em outra direção, senão naquela, né? É isso que eu falo. Assim, antes de vocês se decidirem por certeza, vem a dúvida, né? Será que é isso? E sempre tem, e sempre ela vai aparecer, né? Também no período de seminário, né? Agora menos que eu já sou padre há 9 anos, esse ano faço 10 anos de padre, mas no período de seminário, às vezes o seminário é muito desafiante. Ele cobra muito, os colegas, a formação, e tem que ser mesmo, porque senão a gente não dá uma resposta certeza, concreta, né? Mas aí, às vezes, a gente ficava meio desanimado, meio triste, meio inquieto, e aí quando no final de semana a gente vai para a paróquia fazer a experiência pastoral, aquilo sempre era tão bom que falava: olha, é isso que eu vou fazer a vida toda.
né? Então isso supera a dificuldade do seminário. Sempre a paróquia dava uma resposta positiva, né? Então você ia, trabalhava com as pessoas, você ia com os jovens, você ia nas famílias, alguém vinha te fazer. Eu fiquei uma vez doente numa cidade que eu trabalhei, Carmo de Minas, muito gripado, muito ruim. As pessoas começaram a levar remédio, garrafada assim de remédio, a outra fazer. Quer dizer, a preocupação delas era a minha saúde. Começa a querer intoxicar o padre. Mas assim, olha que esse cara assim, não tem que curar, tem que achar uma cura, né? É interessante como é que as pessoas são carinhosas com a gente, né? E isso mostra um amor de Deus muito forte. É muito bonito isso. O senhor falava da pastoral que surge lá na minha cidade, né, a pastoral da moradia, e essa força que ela tem, né, de ajudar as famílias. Eu me lembro muito porque ela começou com o Padre Edinaldo lá em Cruzília, e por uma conversa que ele teve com o meu avô. Hoje ele já é falecido, mas ele tinha um cuidado com, a gente chamava as conferências vicentinas. E aí tinha várias casinhas. E ele fez um processo de construir as casas para quem não tinha moradia. E ele partilhando isso com o Padre Edinaldo, e ele falou, o Padre Edinaldo estava iniciando o ministério dele de padre, e aí falou para ele, né, para ele não esquecer nunca de olhar para essas pessoas que não têm essas moradias no decorrer de todo o ministério dele. E ele dedicou assim um espaço grande ali para arrecadar esses fundos e criar essa pastoral que está até hoje. Já faz 23 anos, mais ou menos, e ela está fluindo até hoje, ajudando muitas famílias carentes. E eu acho que isso ajuda muito e vai de encontro muito com o que a campanha da fraternidade está nos alertando nesse ano, né? Ainda mais 23 anos depois, nós vemos que esses problemas ainda batem muito forte à nossa porta. E eu cresci muito nesse meio, porque aí a minha família me levava para lá. Então eu participava daquilo ali tudo. Isso também foi um instrumento de fomentar a minha vocação, né? Não deixou de ser algo que ajudasse também a cultivar esse chamado ainda mais. É interessante que a gente passa nessa vida e a gente não é o que a gente leva, a gente é o que a gente deixa, né? Igual o teu avô, ele deixou. Eu quero ter essa história de deixar também, né? Uma coisa boa que é seguir esse espaço, de olhar para o próximo, de ver que o projeto dele está crescendo, está sendo continuado, né? É tão bonito que a gente deixa e é continuado, né? Que o projeto que nasce no coração da gente, né? Que Deus coloca. Não é qualquer pessoa que coloca, é Deus que coloca aquele projeto e ele ser frutificado. Que legal, parabéns. É muito bonito quando a gente vê isso, né? E os frutos que vão dando, né? Até hoje, né? E assim, frutos para as mais diversas famílias e as mais diversas realidades, né? Isso é bonito de se ver. E assim como é capaz, uma pequena conversa, às vezes é capaz de despertar algo tão grandioso para a vida de muitas pessoas, né? Tem uma expressão que aparece muito nesse tempo da Páscoa, que é Jesus passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, né? Acho que tem muito a ver com isso que você dizia. Às vezes na homilia eu falo isso para as pessoas, né? Jesus passou pelo mundo fazendo bem e curando. Foi a forma que se lembrava de Jesus. Quem foi Jesus? Aquele que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos. Sim. E como que as pessoas vão se lembrar da gente quando a gente for embora desse mundo, né? Será que eu vou ser alguém que passou pelo mundo fazendo bem, que teve algo de bom a contribuir, que foi um sinal? Eu também faço um trabalho com os seminaristas, a igreja acho que no geral, né, pediu que não se chame mais o período que estuda filosofia de filosofia, mas chama de discipulado, né, para lembrar que estão ali para ser discípulos de Jesus. E depois o período da teologia que chama de configuração. É um tempo de configurar-se a Jesus, pastor, mestre, aquilo que nós seremos depois, né? E aí lá nessa etapa discipular, a gente lê os evangelhos. Então, cada semestre, um semestre lê o evangelho de Marcos, depois de Mateus, de Lucas, de João, e aí eu sempre peço para os meninos lerem, a gente faz uma conversa e a pergunta que eu faço: quais características de Jesus você tem? Né?
Nossa, padre, nunca pensei nisso. Né? Aí, lendo o Evangelho, vai, né, isso mais. E quais características de Jesus que eu não tenho? Né, que eu gostaria de ter? Um menino, por exemplo, dizia assim: padre, eu parei na leitura do Evangelho, Jesus falando: deixai vir a mim as criancinhas. Padre, eu tenho uma dificuldade para as crianças. E como é que eu vou ser padre se eu não gosto das crianças? Então essa leitura do Evangelho me ajudou, que eu preciso trabalhar nisso. O seminário, né? Olha que interessante isso, né? O que é que de Jesus eu trago em mim e o que é que eu ainda não trago e precisaria trazer, né? Eu acho que isso é passar pelo mundo deixando uma marca, né? Se somos cristãos, a marca de Cristo, né? Douglas, o que tu leva dessa síntese para ti como sacerdote e para ti como o Douglas? Uma coisa que me marca muito e faz refletir bastante é justamente esse cuidado com todas as pessoas, seja lá no interior, naquela comunidade mais distante, ou naquela comunidade mais próxima, maior talvez da cidade, mas que todas devem ter o mesmo cuidado, a mesma atenção, o mesmo carinho, porque às vezes tem umas pessoas que, não, lá é aquela comunidade pobrezinha ou a comunidade do interior, não precisa de muita atenção, mas é povo de Deus, é a igreja que Deus escolheu para eles. Esse cuidado com todos, ele deve ser muito bem cultivado, e essa experiência nos ajuda muito a olhar a essas realidades com esse carinho, com esse cuidado, para que a gente consiga fomentar a nossa vocação também nesse cuidado, nesse zelo pelo o ministério que a gente está querendo abraçar, né? Porque não é apenas um ponto que deve ser visto ou outro, mas todos devem ser olhados, né? Dentro do ministério sacerdotal, ele é muito maior do que às vezes o que a gente consegue ver, né? Às vezes a gente olha só o ministério com o padre ali celebrando a missa e esquece que durante a semana, durante o dia, tem muitas outras demandas que são às vezes mais exigentes e necessitam de uma atenção ainda maior do sacerdote, né? Que não se resume a apenas o celebrar. O celebrar é importante, mas não só, né? O padre pode falar com muito mais propriedade sobre isso, né? Fala um pouquinho, padre. A vida do padre ela é muito mais ampla que as celebrações, né? A igreja diz que a Eucaristia é o ápice, é o cume da nossa fé, né? É a fonte da nossa fé, e é mesmo. Mas para se chegar nesse alto da Eucaristia tem todo um caminho a ser feito, né? Então o nosso dia a dia de atendimento das pessoas, o nosso direcionamento pastoral, existe algo que hoje está muito na mão dos padres, mas que a igreja vem dizendo que precisa ser partilhado, que é um pouco a administração da igreja, né? Então a gente escutou muito com o Papa Francisco e continua com o Papa Leão a chamada sinodalidade, né? Caminhar juntos. Então os leigos têm, e nisso aqui no Pará a gente vê mais do que lá. Então, por exemplo, o Padre Fernando me mostrando na secretaria aqui uma das salas, uma religiosa trabalhando. Nós não temos essa experiência nas nossas paróquias. Em Bragança, várias religiosas trabalhavam lá, né? Uma na catequese, outra na liturgia, outra no escritório. Então, aqui, por talvez ter menos padres, ministros ordenados, os diáconos têm uma função maior. Nós estamos aprendendo a lidar com os diáconos lá, acolhê-los da nossa dinâmica. Então, não é abrir espaço simplesmente, mas é porque essas pessoas também têm algo a dizer, né? O Espírito Santo também está nelas e elas também tem algo a oferecer para a igreja, as mulheres, os outros ministérios. Então isso ajudaria muito, né? Nós fizemos um trabalho na nossa diocese agora de pouco, de fazer um diretório pastoral litúrgico sacramental, e a gente foi apresentando esse diretório na diocese toda, e um dos pontos que eu frisava é que os padres fazem muitas coisas que não precisariam ser eles, como administrar, mexer com banco, mexer com obra, e aquilo que é nosso, às vezes a gente faz um pouco corrido, que é, por exemplo,
padre, eu preciso tanto falar com o senhor, mas o senhor é tão ocupado, né? Aí atender as pessoas deveria ser algo primordial do meu ministério, né? Às vezes, uma homilia que deveria ser muito bem preparada, o dia foi tão corrido que você olha rapidinho os textos. Então, quer dizer, se a gente partilha mais os trabalhos, o padre teria mais tempo para aquilo que é próprio dele, que ninguém pode fazer no meu lugar, né? Então, isso a gente precisa aprender a rever para que a gente possa ser mais inteiro naquilo que é a nossa missão de fato, né? Para não se perder um pouco. Um colega padre que deixou o ministério recente, até me magoou muito, porque era um grande amigo, ele falava assim para mim: eu estou afastando porque eu me sinto mais um administrador do que um padre. E aí eu não preciso ser padre para administrar, eu posso estar fora, né? Então aquilo que me chamou a atenção um dia já não está tão presente na minha vida mais, como ter que resolver tantas outras questões, né? Isso me assustou um pouco e faz a gente pensar se a gente não dá mais atenção para outras coisas que não aquilo que ninguém pode fazer senão um padre, né? Porque a gente que vem confessar, que vem conversar com o padre, a gente está pedindo socorro. Exatamente. É o nosso último caminho a vocês. É um socorro ali num momento de aflição. E uma missa celebrada, uma palavra bem colocada, as pessoas voltam para casa, né? Outro amigo padre novo, ele assumiu uma paróquia, ele ficou padre 1 ano de vigário, no outro ano o bispo já deu uma paróquia muito grande para ele estava com um pouco assim, com o olho arregalado, aí foi conversar com ele, aí eu falei para ele, esse meu amigo, acho que o básico, celebre bem, prepare uma boa homilia, seja educado com as pessoas, acolha bem, 95% das pessoas vão ficar felizes com você, se você for um padre acolhedor e se você fazer uma boa reflexão e celebrar bem a missa. Porque 95% do povo vai só na missa. É só aquele... Agora os outros 5% que vão encontrar com o padre, aí vão ver a dinâmica da paróquia, mas 95% quer que o padre esteja ali na porta educado para acolhê-los, porque eles querem levar para casa uma palavra de Deus, né? Eu falo que depois que o padre Fernando chegou, ele movimentou aqui. Então, tanto de gente que veio para cá ajudar, trabalhar mesmo, se dedicar, eu falo que eu faço parte da equipe mão de obra barata. Qualquer coisa eu tô no meio, fazendo tudo. Tô correndo atrás de tudo, resolvendo tudo que ele me pede. Que não pede também eu tô resolvendo, tô falando. Às vezes ele nem pediu, eu tô falando, padre, isso aqui, isso aqui. Não, a gente tem que ver isso aí mesmo. Não, eu já fiz, viu? Então a gente começou a ajudar mais. E dependendo do padre, do entusiasmo, do chamado dele, né, do carisma dele, ele consegue fazer isso, essa movimentação toda de gente do outro lado, não só sentado lá na pastoral do banco, já em pé para cá trabalhando e ajudando. E isso é muito importante, porque a pessoa se sente útil e começa a largar outras coisas que estava desviando esse olhar de Jesus. Sim. E começa a olhar para Jesus, apesar da dificuldade dos murmurinhos que a gente faz, né? Durante o dia a dia da nossa vida. Somos humanos mesmo. Ano passado eu estive em Roma, num encontro com o Papa, sobre esse tema da sinodalidade, e aí alguém perguntou para ele, Papa Leão, como é que as pessoas vão se encantar por esses projetos da igreja? Aí ele falou assim, eu acho que ninguém se encanta por um projeto. Eu acho que as pessoas se encantam por pessoas encantadas. É verdade. Então, se você motiva alguém, o outro vai por causa da sua motivação. Não quer um projeto teórico, um papel. Quer, né? E aí você falava, o Padre Fernando chamou tantas pessoas, porque ele realmente se encanta por aquilo e as pessoas, eu quero seguir esse caminho. Isso é bom, né? E às vezes, por outro lado, a gente tem tantos padres que já estão assim desmotivados, às vezes doentes até, né? E aí eles não conseguem levar a comunidade porque estão fragilizados em alguma questão, né? Também tem esse lado que as pessoas têm que ter essa sensibilidade para ver, né, e aceitar e mesmo assim aceitar, às vezes, né? Aceitar o serviço que Deus tá propondo, né? Que quando a gente vê um padre fragilizado, a gente tem que ajudar. Exatamente. A comunidade que também fica fraca quando o padre está fraco, né? Tudo depende de quem está na frente. A retomar o vigor, né? O ânimo, a fé. Isso é muito bom. Eu aprendi esses dias que eu fiz o acampamento, que aí eu tava convidando todo mundo. Aí o meu instrutor falou assim, Dani, para! Você tem que mostrar a sua mudança, a pessoa vai gostar da sua mudança, não é do que você tá falando. Você não tem que ficar chamando todo mundo. Eles vão gostar do que aquele movimento fez com você.
Então é isso que eu quero mostrar para as pessoas quando eu venho ajudar a trabalhar. É que eu fico feliz de estar aqui. Eu sou muito feliz de estar aqui ajudando, tá resolvendo, tá pensando. Mesmo que o padre tá dizendo não, eu tô dizendo sim, mas o não dele ganha. E tá tudo certo, né? Porque a gente tá crescendo junto, ninguém tá levando nada pro pessoal, tá resolvendo junto ali, em comunidade, em comunhão. Isso é muito importante. E eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem, o senhor para os nossos padres, né, para o nosso clero, e você para os nossos aspirantes a sacerdote. Agora naquela câmera. Eu gostaria de deixar essa mensagem, né, primeiramente agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui e também a diocese, tanto de Campanha quanto a diocese de Bragança, pela oportunidade de nos acolher e de nos enviar, né, para esta missão, e dizer que vale a pena, com toda certeza, a dizer sim para aquilo que Deus encaminha para nós, aquilo que Deus fala ao nosso coração, para que consigamos realmente olhar para dentro de nós, nos conhecer e a partir desse conhecimento ir fortificando a nossa fé e também fortalecendo a nossa vocação para sermos mais íntimos de Deus. A missão, ela é exigente, mas o Espírito Santo, ele sempre nos impulsiona e nos orienta nos caminhos que Deus preparou para nós, capacitando a cada um com os dons necessários para a missão que Deus preparou para nós. Então, eu deixo essa mensagem dizendo que vale a pena dizer sim, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena abraçar a igreja e seguir o chamado que Deus nos proporciona e não ter medo, porque é preciso ter essa intimidade com Jesus para conseguir alcançar uma vocação que seja realmente uma vocação querida por Deus. Amém. Quantas riquezas nas suas palavras, Douglas. Obrigada. E assim, a gente aprendeu, né, Jéssica, que Jesus não vale o quê? Não vale a pena, ele vale a vida. Com certeza. Eu também quero primeiramente agradecer, né, esta acolhida que nós recebemos há tanto tempo nesta diocese de Bragança do Pará, esse lugar que já virou assim uma extensão da nossa casa. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu vim no avião pensando assim, o que é que vai acontecer agora? Eu não conheço nada, nunca vim aqui, ninguém me conhece. E quando nós descemos no aeroporto, tinha lá umas plaquinhas assim, Jean e Simon eram os seminaristas. Olha, tem alguém esperando a gente. De lá, essa história que já atravessa aí quase 10 anos na minha experiência pessoal, né? Então, agradecer muito a acolhida que nós temos dos bispos, dos padres, sobretudo do povo, das religiosas, e dizer que é uma igreja muito bonita, uma igreja de muita fé, uma igreja muito viva. Hoje eu ainda falava com o Henrique, um outro seminarista que está aqui, vocês precisam aprender a fazer essas festas bonitas que tem aqui lá aqui no Pará, que lá na nossa realidade está tudo mais devagarinho, né? Aprender as coisas bonitas que aqui tem, valorizar a beleza. Eu acho que, sobretudo, dizer aos padres que eles são, assim, muito corajosos, muito heróis, né? Enfrentam muitas comunidades, muitas distâncias e muito desapegados, porque você fica vários dias fora da sua casa, da sua estrutura de conforto para assistir as pessoas. Então, parabenizar e pedir muito a Deus a graça de que perseverem na missão. Tenham certeza que esta experiência aqui no Pará nos enriquece muito. A gente volta muito fortalecido e muito desejoso de fazer bem aquilo que nos compete na nossa realidade. Parabéns para a Igreja do Pará, pela Igreja da Amazônia, pela fé que tem, apesar dos desafios que em todo lugar tem, e que a gente possa estender por muitos anos esta amizade, essa experiência bonita entre as duas igrejas da Diocese da Campanha e de Bragança do Pará. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite assim de última hora, né? E para vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.